Vidas negras importam. Estante Preta, episódio 4. Eu não quero flores de plástico. Ana Cruz. Ana afirma que a poesia e a literatura têm que ter esse papel universal, de fazer essa formação da nação. É contribuir efetivamente com as políticas públicas. Do ponto de vista de Ana Cruz, que é bem retratado nesse livro, a poesia aquece nossas lutas. E principalmente é um apoio para nós, pessoas negras, na luta contra esse racismo e essas exclusões. Ana Cruz, eu não quero flores de plástico. Os Grandes Lábios Negros, de Ana dos Santos. Ana dos Santos, ela nos guia, né? E ela coloca: o fato de eu ser uma escritora, uma mulher escritora, não uma dona de casa que escreve, mas alguém cuja existência, em sua totalidade, é comandada pelo ato de escrever. E nesse livro, Ana dos Santos, ela nos mostra toda essa qualidade da sua escrita e profundidade desses pensamentos que nos provocam, dessas emoções que nos provocam. Os Grandes Lábios Negros é dividido em 3 partes: poemas eróticos, língua e poemas negros, onde aprofunda todos esses olhares de uma escritora negra e uma preta escritora negra mulher, que escreve sobre ela, sobre nós, sobre todos os nossos pensamentos. Pequenos Grandes Lábios Negros. Ana dos Santos. O corpo negro caindo no chão. O corpo negro caído no chão, o sistema penal e o projeto genocida do Estado brasileiro, ele é fruto da dissertação da Ana Luísa Pinheiro Flausina. Toda essa reflexão, toda essa fala, toda essa triste constatação, Ana Luísa traz nesse livro. E como ela afirmou numa entrevista ao site Bravo, acredito que a circulação tem a ver com uma série de matérias sobre a temática, num contexto em que as denúncias dos movimentos negros em relação ao genocídio se expandiam. Por óbvio, o corpo negro nasce a reboque dessas denúncias e é apenas uma articulação das inquietudes, há muitos pautados por diversos setores da militância, como no jargão acadêmico, que torna acessível. Talvez seja essa a razão do impacto do trabalho. Conseguir fissurar a blindagem jurídica para pautar a questão do genocídio em nossos termos. Vale a pena ler. Corpo Negro Caído no Chão. Ana Luísa Pinheiro Flausina. Entre rinhas de cachorros e porcos abatidos. Ana Paula Maia. Esse livro foi publicado em 2019. Com muito sangue, violência, a boa literatura, Ana traz um olhar profundo sobre, com ousadia, para esmiuçar o cotidiano de pessoas que lutam para sobreviver no meio da pobreza, a falta de esperança de uma vida melhor. Em silêncio, essas pessoas bestas carregam seus fardos e os dos outros. Nesse volume são reunidas 2 novelas. A primeira, que dá o nome ao livro, é escrita em 5 capítulos e tem como cenário um subúrbio distante, sob um calor sufocante, onde apostar em rinha de cachorros assassinos é o divertimento de 2 brutamontes que ganham a vida abatendo porcos e distribuindo-os em frigoríficos. A segunda parte, o trabalho sujo dos outros, é dividido em 7 capítulos e conta a história de 3 homens que recolhem lixos.
Esse é um trabalho importante que vale a pena ler. Entre rios e cachorros e porcos abatidos. Ana Paula Maia. Aproveitar um respiro, que também está no ar, e vale a pena a gente conversar, a gente ler, mas principalmente quem está nos assistindo, assinar o nosso canal e poder ler uma conversa muito legal que nós tivemos com Ana dos Santos e conhecer melhor essa escritora potente, forte, instigadora. Notas de Escurecimento de Gerações com Ana dos Santos. Tá aí o link, tá na descrição. Aproveitem e assinem o canal. Continuando. Mulher Matiz, Mulher Matriz, Miriam Alves. Segundo Ana Lourenço, a obra é um compilado de 11 prosas produzido ao longo de mais de 20 anos de carreira de Miriam Alves. Nota, né, segundo Amanda Lourenço, nota-se que já há uma pluralidade significativa que caracteriza esse texto, essa prosa de Miriam Alves. Principalmente esse jogo de palavras de mulher matiz e mulher matriz. E toda essa potência que é a escrita de Miriam Alves. Que contribui muito com a literatura negro-brasileira, com a literatura negro-feminina. Não? E como nesses textos, né, nós vemos as narradoras, vemos os narradores, né, marcado pela condição negra em todo momento. É uma forte literatura negra. Mulher Matriz, Mulher Matiz, de Miriam Alves. Estado de libido. Ou Poesia de Prazer e Cura, Carmen Falsito. Ela, que enaltece o erótico em seu primeiro livro de poesia. Essa publicação reúne textos escritos por ela nessa última década, em uma coletânea que oferece mais do que o erotismo e nos convida a uma reflexão sobre intimidade, prazer, descoberta, autoconhecimento, cura no universo da feminilidade da mulher negra. Estado de libido, ou Poesia de Prazer e Cura. Carmen Faustino. Notícia da Incerteza. Catita. Esse livro muito poderoso. Traz crônica do cotidiano escrito por essa escritora, Catita. De memórias inspiradoras, experiências vividas ou imaginadas por ela, provocando uma reflexão sobre esse tema duro do racismo, desigualdade, violência, e ao mesmo tempo ela celebra o direito ao amor, ao encantamento, à esperança. Essa crônica, esses olhares de Catita, Notícias da Incerteza, também reflete todos esses olhares das pessoas, das mulheres negras e dos homens negros. Notícias das Incertezas de Catita. Sobreviventes. Cidinha da Silva. Voltamos. Sobreviventes. Cidinha da Silva. Esse aí é o 10º livro, um pouco mais, da Cidinha da Silva. Poeta, prosadora, dramaturga. É um livro, segundo Marco Antônio Alexandre, que surpreende o leitor desde o início ao fim. A autora reúne 41 crônicas, dentro com toda a preocupação com a linguagem, com o tema, desde do título, sobreviventes, trazendo toda essa dicotomia que a literatura traz. E que não é assim, sem querer, tem uma intenção toda escrita de Cidinha da Silva nesse livro, Sobreviventes,
nos traz, né? Ela é uma obra que traz muitas falas de muitos lugares, que vale muito a pena ler e depois de ler, conversar e ler outra vez. Sobreviventes, Cidinha da Silva. Voltando, o que também está no ar, que é muito importante, que vale muito a pena para a gente conversar, né? E lembrando sempre, assine o nosso canal, Nota de Escurecimento de Gerações, uma conversa que nós tivemos com a Catita um pouco antes dela lançar esse livro que nós citamos, mas onde a gente vê toda a poética, toda a escrita, toda a literatura da Catita, de uma conversa muito interessante. E uma conversa chapa preta, sempre, mesmo. Nota Escurecimento de Gerações com Catita. Relembrando, assine o canal, dá o link, porque esse projeto Estante Preta pretendemos continuar em 2022. E só dá para ser com a ajuda e com o olhar de todas e de todos. Voltando, Porções para se acordar presente, Benedita Lopes. Esse é o livro mais recente publicado dela. E como ela fala, palavras muitas vezes as recebemos como presente em cartões de aniversário, casamento, formatura, cartões de Dia das Mães, namorados, dos pais, dos avós, Natal, Ano Novo. E nele escrevemos palavras de afeto, com os mais sinceros votos e desejo de manifestar os nossos sentimentos de amizade e amor. Esse período soa falso? Não é. Foi por isso que pensei, Benedita disse, né, em como ser verdadeiro e tirar essas palavras para fora do modo automático. Antes da resposta, entremos em nossa realidade chamada novo normal. Em 16 de março de 2020, começamos uma quarentena ditada pelo novo coronavírus, ou Covid-19. Assim, ficar em casa foi uma ordem definida pela Organização Mundial da Saúde. Não vou me ater ao vírus, porque porções para se acordar, presente nasceu na necessidade de louvar a saúde, saudar a vida e, sobretudo, de não dar valor ao perverso. Desse modo, a cada manhã antecipamos hipóteses, compartilhamos nas redes sociais, como oferenda ao sagrado, como partícula de fortalecimento para o dia, como tradução diária dos possíveis sentimentos inseridos em cada palavra título dos textos que fazem esse livro. E sabendo que sozinha não se nasce uma cria, para transformar essas rezas em livro, tive em mãos a sabedoria de outras, auxiliadoras desta taciturna. A escritora e poeta Catita ficou com a missão de revisar o prefácio da Mali, e o prefácio foi da Catita, e a Mali a responsabilidade da ilustração da capa e o texto da orelha. Em porções para se acordar presente, somos todas nós, unidas pelo intuito de cultivar essência vida para o corpo e alma, em comunhão a nossa jornada alquímica e a busca da vida plena. Ao final, a regra maior é o corpo e mente sã e são. Assim sejam. Palavras rezas, oferendas para suavizar nossos dias e fortalecer para a construção da paz. Saúdo a todas nós. Benedita Lopes. Porções para acordar, para se acordar presente. Benedita Lopes. Amar antes que amanheça. Outro livro chapa preta. São contos muito bonitos. São uma luta de capoeira onde a Sobral, em cada linha, em cada conto, em cada virada, nos mete um rabo de arraia, nos mete um martelo. Cristiane Sobral, escritora, poeta, dramaturga, atriz, nos trazem Amar Antes que Amanheça, uma luta que é uma delícia perder. São 15 contos que criam um painel poderoso falando do amor, mas não só do amor, fala da vida, fala da gente, fala daqui, fala de olhar, fala de gente preta. Fala de uma
forma que a gente toma um pé no peito em cada página. Bora nessa luta, bora perder nessa luta, bora se encantar com amar antes que amanheça. Cristiane Sobral. Mulheres Incríveis. Elaine Marcelino é um produto muito legal, muito poderoso, né? Onde a escritora e historiadora registra seu processo de andança e escuta de vozes e vivências de mulheres negras brasileiras. Elaine Marcelino nos traduz, nos leva, nos faz conhecer todas essas histórias. Ao longo dessa caminhada, ela nos encanta com várias narrativas recolhidas e nos apresenta de uma forma forte, potente, encantadora, visceral, que nos ajudam a entender um pouco do imenso universo feminino. Nos conduz a esse barco de uma forma própria e peculiar. Mulheres Incríveis, Elaine Marcelina. Outro livro interessante, Águas da Cabaça. Águas da Cabaça é um livro da poetisa Elisandra Souza, com ilustração de Renata Filimpo e Amanda Gonçalves. Essa obra reúne 7 mulheres negras com diferentes protagonismos. É nessa cabaça que ela traz sonhos e esperanças, água vida, água que se limpa, leva tudo, água que rompe a barragem que não faz nascer. Águas da Cabaça, Elisandra Souza. Opa, que também está no ar. Vamos lá, rapidamente. Lembrar de assinar o nosso canal. E, se for possível, rever essa conversa poderosa com Cristiane Sobral aqui no meu canal. Que se você está até aqui, nós estamos conversando há quase 20 minutos. Assine nosso canal, põe o sininho, porque vai ter mais Estante Negra, Estante Preta, e vai ter mais Nota de Escurecimento. Em fevereiro nós estamos voltando com várias conversas ótimas e boas. Nota de Escurecimento, Gerações, com Cristiane Sobral. Continuando. E é isso também. Celebrar nossos Exus, aquelas e aqueles que vieram antes. E um livro que vale a pena ler é Contos Negros, de Ruth Guimarães. Contos Negros, segundo o escritor Oswaldo de Camargo, tem especial significado, porque ele aponta que, nesse conto, aponta a erudição e a simplicidade da escritora. O livro, segundo Oswaldo, tem aquele jeitão meio caipira, que ela, Ruth, ela recolhe causos de primos causos, né, que como Oswaldo coloca muito bem, são primos descalços dos contos eruditos. Mas que ela acrescenta uma condição pouco falada de poeta. E amplia um encanto do conteúdo dessas histórias que tem como marca a simplicidade e a mais solta imaginação. Oswaldo coloca aqui um mini curso de Ruth, né, com a prosa gostosa que espalha sobre o negro observações que só poderiam porvir dela. Ler contos negros é entrar em um imaginário que vai sempre espalhando de notas, de olhares dessa negra sobre negros caipira, principalmente do estado de São Paulo, mas se fala do negro brasileiro, caipira de todo lugar. Contos Negros, Ruth Guimarães. Por Elise, Graça Passou. Por Elise é uma criação, né, do grupo Espanca de Minas Gerais, que ele busca, num grupo de teatro, que busca a reavaliação sobre a ética.
Essa peça agora, né, é uma peça para ser lida, que foi dirigida, né, pela Grace, que também é uma atriz. Ela trata das constantes revelações das relações humanas e das contradições de sentimento. Ela aborda o nosso envolvimento, o envolvimento com as coisas e quanto nos protegemos dela. Nessa música, o amor espanca os homens docemente, no encontro dos mais diversos personagens. E esses encontros, como todos os encontros, como os bons encontros, como os relatos dos bons encontros, revela todo esse negro universo preto da gente. Por Elise. Em Minas, continuando em Minas, Chica da Silva de Joyce Ribeiro. Interessante. Faço minhas palavras, uso as palavras de Lorena Barbosa, que Joyce, nesse primeiro livro, a narrativa tem como perspectiva desmistificar a imagem histórica que foi construída sobre Chica da Silva, uma escrava, alforriada, que se tornou uma das primeiras damas, a primeira dama da história, apresentando ao leitor uma faceta que poucas pessoas são capazes de imaginar na vida das mulheres negras, a do amor, da afetividade. Inspirada desde a infância por essa mulher, né, a autora constitui, nessa sua escrita, a vida da personagem, os seus sentimentos, seus medos e, sobretudo, o seu íntimo, para criar uma narrativa tão rica em detalhes que o leitor se confunde na linha tênue entre ficção e realidade. Joyce Ribeiro, nessa sua escrita, ela traz o lado negro da Chica da Silva. Ela traz essa Chica da Silva e demonstra que muitas outras Chicas também tiveram. Chica da Silva, Joyce Ribeiro. Rascunho da Minha Alma, Lavina Mendes. Essa é interessante, né, pela editora Pena. Ela foi vencedora do prêmio Dandara de poesias. E, segundo Jandira Sodré Miranda, esse livro é o crispo vendaval de uma poesia que nos arrebata. Sua métrica se aproxima da orileitura urbana e periférica dos slams, batalhas e outras experiências poéticas. Contemporânea em seus versos livres e potente, sua poesia traz uma lírica lésbica, negra, juvenil e periférica. A autora, que publica sua primeira coletânea, é parte da diáspora negra interna entre Bahia e Goiás. Seu trabalho poético traz maresias e sertões, cidades ruas, afetos abertos, erotismo, sábados que morrem na obviedade da boca do domingo. Seus versos negros trazem experiências maluca da obra compartilhada de sua gente. Rascunhos da Minha Alma, Lavínia Mendes. Lembrando que também está no ar Notas de Escurecimento. E vale a pena, se puderem ficar interessados, de ouvir e ver como Joyce Ribeiro coletou, construiu todo esse livro sobre Chica da Silva. Uma conversa muito boa. No Notas de Escurecimento. Aproveitam, assinem o canal. Vamos lá. Só as mulheres sangram, Lia Vieira. Segundo Ricardo Riso, os contos de Lia Vieira procuram revelar diversos aspectos dos cotidianos dos negros, em especial das negras mulheres pretas. Ambientado em diversos espaços, os contos traçam um panorama abrangente dessa experiência negra, excluída dos cânones literários brasileiros. A escrita da Lia se apresenta como prosa poética em alguns contos, nem sempre segue a forma tradicional. Lia ousa
Lia nos traz novos olhares. É isso que, né? Lia exerce todo o direito e a função da literatura negro-brasileira. Trazer novos olhares. Nos trazer nossos novos olhares. Só as mulheres sangram, Lia Vieira. Dessa cor, Fernanda Bastos. Ana Maria Alves Dias dos Santos conta que esse livro, lançado em Porto Alegre pela editora Figura de Linguagem, marca a estreia, um livro de estreia da jornalista e poeta Fernanda Bastos. E aí tá desde a capa, né? Esses contrastes do vermelho, essa estética. Esse livro é para ler tranquilamente. Deixar a mente sonhar, deixar o corpo relembrar e deixar a alma vagar. E lembrar que a luta não está no fim. Fernanda Bastos, Dessa Cor. Negra Lua Crua, Mel Duarte. Esse é o segundo livro, né, publicado de forma independente da Mel. Também uma poeta islã, produtora cultural, que carrega 75 páginas de forma arrebatadora das vivências da mulher, da poetisa, da mulher negra periférica, da mulher negra que vive e está. O livro é dividido em 3 partes também. Negra, onde a autora perpassa pelas questões raciais. Nua, os versos são marcados por um erotismo. E crua, é a terceira e última parte, onde ela forma um combate aos preconceitos e aos conservadorismos sociais. Negra, nua e crua, Mel Duarte. Deságuas afluentes, Mali de Aguiar. E a Mali a gente já falou, ela fez a orelha e as ilustrações do livro da Benedita Lopes. A preta tinta, né, que marca as palavras, passos da poesia de Mali, é a mesma cor da sua pele retinta. Passos que vêm de longe, com raízes de ancestralidades, em palavras que evocam saborosas memórias de Itapuã em poesias. Isso segundo Bianca Santana. Tem desejo, tem quarentena, tem a lua, tem a cheia, a tristeza também. Há um emaranhado de sentir. Mali, nessa sua escrita, ele evoca Conceição, evoca seus ancestrais, evoca Deságuas e Afluente, Mali Fátima Aguiar. Bom, o que também está no ar, vamos lá, é uma conversa com a Mali Fátima Aguiar. Foi muito legal, muito doce. É uma poetisa poderosa, uma pessoa encantadora para se ouvir e ver. É também uma conversa chapa preta, não percam. Vamos lá? Poesia pós-partos, de Priscila Obassi. Muito poderosa essa história, muito feliz essa escrita da Priscila. Dá para falar esse livro, como Yakini coloca, esse livro nos toca como pessoas, como pai, como mãe, como filho, como vizinho, como negros que somos. Poesias pós-parto, Priscila Obassi. Elisa Pereira em Memórias da Pele. Lançado na coleção Prazeres Poéticos pela editora Chiaco Books, ela é a estreia da Elisa, mineira, Belo Horizonte, que sonha versos desde criança, que pensa em poesia e pensa em escrita desde criança, que nos lembra que nós escritoras e nós escritores negros sempre quisemos ser escritoras e escritores negros. E é o mesmo sonho de escrever que move e moveu Carolina de Jesus, que move e moveu Conceição Evaristo, que move
e moverá sempre Elisa Pereira. Memórias da Pele. Vamos lá. Nós, 20 poemas e uma oferenda, de Neide de Almeida. Nesse livro, tudo é oferenda. É tudo como a mulher do texto final. Para todos nós, essas memórias estavam cobertas de poeira, numa caixa esquecida, a nossa caixa memória. Neide de Almeida reensina para nós o resgate dessas histórias, depositando amorosamente entre os nossos olhos esse ebó todo feito de palavras e afetos. Nós, 20 poemas e uma oferenda. Pequenas ficções da memória. Zaine Lima da Silva. E esse livro dessa poetisa Zaine, que a gente já conversou, e quem está nos seguindo sabe como é interessante essa escrita dela. É uma poetisa. A potência, né, da Zaine está no fato de fazer carne as palavras, fazer palavras carne. O livro caminha para dentro de si, e numa fronteira como todas essas escritas, rompendo essa fronteira, unindo essa fronteira, mesclando essa fronteira, como todos os livros de todos os escritores que falamos antes, mesclando essa potência, essas fronteiras de realidade e imaginação. Pequenas ficções da memória é isso. São esses poderes, esses olhares. Estamos terminando. Lembrar e pedir para que todas e todos assinem nosso canal, nos sigam. E para terminar essa conversa muito boa com a Neide de Almeida. Agradeço o olhar, o ouvido de todos e de todas. Estante Preta. Vidas negras importam.